aí galera concurseira, tudo bem com vocês? Sou o professor Dênio Costa, aqui do CDF Concursos. A matéria que eu ministro aqui no CDF Concursos é a realidade do DF e da RID, que é matéria obrigatória em todos os concursos do Distrito Federal. Hoje eu vim trazer um assunto quente para você, que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Olha só, eu vou trazer dados sobre violência, homicídios e feminicídios no DF, assunto que pode ser cobrado no seu concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Esse assunto pode ser cobrado tanto na prova de conhecimento sobre o DF, lá na parte objetiva, como também é um assunto que pode ser abordado lá na parte discursiva, porque a parte discursiva do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, para o cargo de escrivão, é sobre atualidades, né, assuntos atuais aí sobre o DF. Então esse assunto tem muito a ver com o concurso da Polícia Civil e eu acho que vai ser muito interessante você olhar esses dados aqui sobre a violência no Distrito Federal, beleza? Então vamos lá. Olha só, então nessa aula a gente vai dar uma olhadinha em violência e suas causas, homicídios, alguns dados sobre homicídios e feminicídios. Esse assunto, feminicídios em especial, chamou muito a atenção aí no ano 2019, né? Saiu todo dia praticamente notícias nos jornais e chamou minha atenção, deve ter chamado a sua atenção também e com certeza chamou a atenção dos examinadores da banca Sebrasp, beleza? Então vamos lá. Eu peço para você se inscrever no canal do CDF Concursos, tá? Lá no YouTube, aqui no YouTube. Você se inscreve no canal, acompanha todo dia, tem dica nova, tem vídeo novo aqui no canal do CDF Concursos no YouTube, beleza? E peço também para você seguir o meu Instagram, a minha rede social, que é @prof. Dênio Costa. Nesse Instagram eu coloco dicas praticamente diariamente, né? Dicas diárias sobre a realidade do DF e da RID. Eu trago questões, trago dicas, trago dados atualizados sobre o Distrito Federal e sobre a RID, então fica ligado lá, segue esse Instagram que você vai ter sucesso na sua prova, beleza? Olha só, estamos aí faltando praticamente um mês para a prova de escrivão da Polícia Civil. Nesse momento, o examinador do Sebrasp já mandou as questões para o Sebrasp, então as questões já estão formuladas. Nesse momento, provavelmente o Sebrasp está fazendo a diagramação da prova, formatando e vai começar as impressões. Então, nesse momento, o examinador do CESP está desesperado porque está vendo que boa parte das questões que ele colocou na prova estão aqui nesse vídeo e não tem mais como ele voltar atrás. Então, as questões já estão lá nas mãos do CESP, tá? Então, vamos lá, que hoje é só dica bacana. Vamos lá! Então, vamos começar logo falando da violência e suas causas. Eu elenquei aqui algumas causas da violência no Distrito Federal. Mais ou menos aí o que os especialistas, né, os estudiosos sobre Brasília, apontam como as principais causas da violência aqui no Distrito Federal, beleza? Então vamos lá. A primeira delas é a extrema desigualdade socioeconômica. Eu venho falando isso, eu falo muito disso nas aulas, quando eu vou falar da realidade socioeconômica do Distrito Federal e da RID também, e sempre falo que quanto maior a desigualdade social, maior a desigualdade econômica, socioeconômica, maior é a tendência a ter maiores níveis de criminalidade, ter maior cometimento de crimes e maior ser a taxa de violência, tá? Então, a desigualdade socioeconômica está diretamente relacionada aos índices de violência aqui no DF. Eu vou dar detalhes sobre isso, mas você tem que ter muito claro isso, que entre as regiões administrativas do Distrito Federal existem desigualdades sociais gritantes. De um lado você tem Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, Parkway, que são ilhas de excelência, praticamente não tem crimes, praticamente não tem homicídios, IDH altíssimo, ou seja, boa qualidade de vida lá. E aí, logo ali do lado, a poucos quilômetros, você tem Varjão, tem Itapuã, tem o Paranoá, tem Estrutural, são regiões administrativas que têm índice maior de criminalidade, renda mais baixa, baixo nível de escolaridade, então tudo isso vai criando esse conflito geoespacial dentro da cidade. De um lado você tem uma população extremamente com alta renda e outra com baixa renda, tá? Então, extrema desigualdade socioeconômica aqui dentro do Distrito Federal. E, além disso, internamente dentro do Distrito Federal, existe também uma extrema desigualdade socioeconômica entre o Distrito Federal e as regiões e as cidades do entorno, né? Os demais municípios da RID e DF. Então, você também tem essa desigualdade muito grande entre o DF e as cidades do entorno. Então, gera esse conflito socioeconômico aqui entre o Distrito Federal e as regiões aqui do entorno, tá? Então, uma das causas, extrema desigualdade socioeconômica. Outra, crescimento rápido e desordenado, tanto no DF quanto no entorno, tá? Então, esse rápido crescimento
ele também é uma das causas da violência aqui no DF. Não só o DF cresceu muito, né, nas últimas décadas, como também o entorno. Inclusive o entorno cresceu a taxas maiores, teve taxas de crescimento populacional maiores que o DF. Para vocês terem uma ideia, de 2000 a 2010, pegando os dois últimos censos que o IBGE realizou aqui no Brasil, a gente vê que a região do entorno cresceu em torno de 27% nesse período, o DF cresceu 24%, mais ou menos, e a média nacional de crescimento foi de 12%, ou seja, o DF cresceu muito mais do que a média nacional e o entorno ainda conseguiu superar esse crescimento do Distrito Federal em termos de população. Para vocês terem uma ideia, Águas Lindas, nesse período, cresceu 50%. Então, foi um dos municípios que mais cresceu no Brasil nesse período, tá? Então, Águas Lindas teve esse boom de população, e aí esse boom populacional que ocorreu tanto no DF como no entorno, ele cria esse problema também de violência. Muitas pessoas não conseguem emprego, então isso gera também um cenário de violência nesses locais, beleza? Então tá, crescimento rápido e desordenado, não só do DF, como também do entorno. Tá, mercado consumidor de drogas, infelizmente, a gente vai ver também, o DF tem a maior renda per capita do país, tá? Então, renda per capita do país, a maior é do Distrito Federal. E essa alta renda, principalmente alta renda derivada do serviço público, né, dos servidores públicos que recebem boas remunerações, isso, infelizmente, acaba por culminar aí com esse grande mercado consumidor de drogas que é o Distrito Federal. Então, o Distrito Federal é um grande mercado consumidor de drogas, tá? Então, isso também é causa de aumento de violência, porque temos aqui uma disputa ferrenha entre gangues, entre quadrilhas, dominando certas áreas da cidade pelo tráfico de drogas, né? Então, isso cria também muita rixa ali entre esses grupos rivais e muitos homicídios também, beleza? Então tá, mercado consumidor de drogas, infelizmente, o DF é. E também uma das causas é o crime organizado, tá? Há algum tempo, as autoridades sabem que o PCC, o primeiro comando da capital que surgiu lá em São Paulo, na região sudeste, se instalou aqui na região do entorno do Distrito Federal. Então as autoridades estão cientes disso, se instalou aqui no entorno. Por quê? Porque aqui é um mercado consumidor para drogas, porque aqui é um mercado consumidor, por exemplo, para armas, eles podem realizar roubos, enfim. Aqui, esses grupos organizados viram Brasília, viram o Distrito Federal como um cofre aqui que eles vêm financiar a sua atividade. Então, há algum tempo eles estão ali eles estão instalados no entorno do DF. E eu vou mostrar para vocês também, agora recente, de janeiro de 2020, uma operação policial, né, uma operação da PCDF, que apreendeu alguns elementos aí do PCC atuando aqui dentro do Distrito Federal, instalados aqui do DF, tá? Então, vou já mostrar isso para vocês. Então, tá aqui também crime organizado atuando no entorno e agora também a gente sabe que atuando no DF, tá? Beleza. Então, vamos falar daquelas causas, olha. Primeira, alta renda. O DF é a unidade federativa na qual a população recebe os maiores rendimentos médios mensais do país. Então, a maior renda per capita do país é aqui no Distrito Federal. O Distrito Federal está aqui, ó. Primeiro, Distrito Federal com a renda per capita de R$ 2.460. Em segundo lugar vem São Paulo, com renda de R$ 1.898. Em terceiro, Rio Grande do Sul. Em quarto, Rio de Janeiro. Em último, o Maranhão. O Maranhão é o que tem a pior renda per capita do país. Infelizmente, o Maranhão, né, minha terra, Maranhão, está aqui mal na fita. Mas veja, olha a diferença que é de renda, a diferença de renda entre São Paulo, que é a potência, né, o grande motor da economia, a potência do Brasil, em relação ao DF. Então, o DF tem aqui uma alta renda per capita, tá? Por pessoa, tá? Então, no domicílio, cada pessoa ganha, em média, R$ 2.460 aqui no Distrito Federal, beleza? Então, maior renda per capita do Brasil, Distrito Federal, beleza? Alta renda. E aí, ao mesmo passo que tem alta renda, também tem alta desigualdade. Alta renda derivada principalmente do serviço público, como eu falei, servidores públicos ganhando boa remuneração, e do outro lado tem uma população de baixíssima renda, ganhando ali o salário mínimo, ou boa parte ali dos residentes daquele domicílio não tendo emprego, tá? A taxa de emprego aqui no DF, agora em 2019, girou em torno de 18%, é uma taxa bem alta, inclusive maior do que a taxa de desemprego do Brasil como um todo, beleza? Então tá aqui, ó. De um lado você tem alta renda,
e do outro você tem baixa renda. Esses dados aqui, ó, foram coletados pela PEDAD 2018, que é a pesquisa domiciliar por amostra de domicílios, feita pela Codeplan, tá? Codeplan. Então, a Codeplan, ela divide o DF em 4 grupos. 4 grupos. Eu peguei aqui, ó, o grupo 1 e o grupo 4. O grupo 1, alta renda, pega Plano Piloto, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Parkway e Sudoeste Octogonal. Então, se você mora em uma dessas regiões administrativas, você é privilegiado sim, tá? Porque você está no grupo de alta renda. População desse grupo 1 aqui é de 401.508 pessoas. E a renda domiciliar média por mês, ou seja, a renda do domicílio, tá? Que não é per capita. Cada domicílio dessas regiões tem uma renda de R$ 15.614. Então, cada uma dessas residências, dessas regiões que eu falei aqui do grupo 1, possui uma renda domiciliar média de 15.614, tá? E aí, do outro lado, você tem o grupo de baixa renda, que é chamado aqui o grupo 4, que inclui Fercal, Itapuã, Paranoá, Recanto das Emas, Esquia Estrutural e Varjão. A população desse grupo 4 aqui é de 307.466 pessoas e a renda domiciliar média por mês é de 2.465. Aí você vê a diferença gritante que existe aqui entre a renda do grupo 1, da alta renda, e a renda do grupo 4, que é o pessoal de baixa renda, tá? Então, se você está aqui assistindo nosso vídeo, você mora aqui na Fercal, no Itapuã, no Paranoá, no Recanto das Emas, no Esqui Estrutural, no Varjão, você está no caminho certo, tá? Estudando aqui no CDF Concursos para passar no seu concurso e ter também uma alta renda, beleza? Então tá. Então tem essa diferença aqui gritante de renda entre as regiões administrativas do Distrito Federal, tá? Isso reflete, por exemplo, no índice de Gini. O índice de Gini é um indicador socioeconômico que mede o quão desigual é a renda de uma determinada população. Então aqui no DF a gente tem um dos maiores índices de Gini do país, porque aqui a renda é extremamente desigual, a distribuição de renda é extremamente desigual. Então o índice de Gini varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1 for o índice de Gini, mais desigual é a renda. E aí, olha para cá, olha a tabelinha aqui. Distrito Federal figurando aqui em penúltimo entre os estados da federação, com esse índice de Gini aqui, ó, de 0,569, tá? Em penúltimo aqui, ó. Penúltimo. O índice de Gini da renda domiciliar per capita, tá? Então, Distrito Federal com uma renda extremamente desigual, uma distribuição de renda extremamente desigual, porque a gente tem os servidores públicos ganhando alta renda, os empresários, e tem aquele pessoal que ganhando uma baixíssima renda, tá? Então tem essa discrepância enorme de renda aqui no DF, tá? Então, mais uma vez, mostrando a desigualdade de renda. E aí, ó, em primeiro aqui, entre os estados da federação, ó, Santa Catarina, o menor índice de Gini, ou seja, o estado em que a distribuição de renda é menos desigual no país, tá? Menos desigual Santa Catarina, mais desigual Sergipe, seguida pelo Distrito Federal. Então, Distrito Federal, temos alta renda e alta desigualdade socioeconômica. Joia? Vamos lá. E aqui, ó, falando do crime organizado, tá? Falei sobre o PCC. O PCC está atuando, as autoridades sabem disso, que está atuando há algum tempo no entorno. E aí a prova cabal, indiscutível, que também está atuando aqui dentro do território do Distrito Federal. Veja só, essa notícia aqui, ó, de 7 de janeiro de 2020. Polícia Civil busca desarticular a célula do PCC no Distrito Federal. Advogados estão entre os alvos de mandatos de busca e apreensão. Então, alguns advogados, né? A primeira coisa, essa investigação começou com uma cartinha, uma ameaça, na verdade, um bilhetinho do PCC ameaçando um juiz da vara de execuções penais. E aí, a Polícia Civil começou a investigar, e aí descobriu que essa célula estava aqui dentro do DF, tinha buscado imóveis para alugar aqui dentro do DF, chegou a alugar um imóvel lá em Taguatinga, então eles tinham uma base em Taguatinga, e aí tinha alguns advogados também que estavam trabalhando para essa célula criminosa do PCC aqui no DF. Alguns desses advogados foram presos, né? Eles estavam, na verdade, fazendo o papel de leve trás, né? Pegavam as informações aqui, o que o pessoal que estava fora mandava, e ia lá para dentro do presídio, levar a informação e ficar fazendo esse leve trás, tá? Então, alguns advogados foram presos nessa operação da Polícia Civil. Beleza? Vamos ler aqui a reportagem, então. A Polícia Civil do Distrito Federal, onde vocês vão trabalhar em breve, deflagrou, dia 7 de janeiro, uma operação para desarticular uma suposta célula de facção criminosa do primeiro comando da capital, PCC,
que, segundo as autoridades locais, atua na capital do país. De acordo com a Polícia Civil, pelo menos 30 pessoas integram a célula da facção criminosa no Distrito Federal, mas nem todas foram identificadas. Segundo a polícia, os membros do grupo se dividiam em núcleos específicos de atuação, crime organizado, né, para praticar diversos tipos de crime, como o roubo, então praticar o roubo aqui no DF, o tráfico de drogas, grande mercado do consumidor de drogas, como eu falei para vocês, e o tráfico de armas, tá? Então, tráfico de armas. E aí, nessa operação, a Polícia Civil descobriu que essa célula criminosa tinha informações de várias autoridades aqui do DF, delegados, agentes do sistema prisional e de juízes. Então, eles estavam investigando aqui a situação aqui dessas autoridades, tá? Essa célula criminosa. Além disso, a Polícia Civil também descobriu que tinha um plano em ação para resgatar o Marcola, líder do PCC, que está preso aqui em Brasília, no Presídio Federal, situado lá na Papuda. Por falar em Presídio Federal, essa foi uma das... enfim, eu vou botar aqui, ó. Existem 5 presídios federais. Atualmente existem 5 presídios federais de segurança máxima do Brasil. Vou botar para vocês, ó. Catanduvas, Mossoró, Campo Grande, Brasília, situado lá dentro da Papuda, tá? O Presídio Federal de Segurança Máxima, Brasília e Porto Velho. O que aconteceu? Em março do ano passado, em março de 2019, o Marcola, que é o líder do PCC, que estava preso, foi trazido aqui para o Presídio Federal de Brasília, situado lá na Papuda. Então, meio que trouxe também essa galera do PCC aqui para o entorno, né? Aqui para perto de Brasília. Inclusive, tem relatos lá da Polícia Civil de que, e das autoridades lá da Papuda, que alguns drones já chegaram a sobrevoar a Papuda para colher informações. Então, parece que tem um plano em ação para resgatar o Marcola, tá? Segundo as reportagens aí que saíram agora em janeiro. Tinha um plano em ação aí para resgatar o Marcola aqui da Papuda, do Presídio Federal de Brasília. Beleza? Então, trouxe um sério risco aqui para a capital do país, tá? Essa situação. Vamos continuar aqui com a reportagem? O objetivo principal, contudo, era estabelecer as condições necessárias ao desenvolvimento de consolidação do grupo na capital federal. Então tá aí. Eles iam fazer o tráfico de drogas, o roubo, o tráfico de drogas, de armas, mas eles queriam estabelecer condições necessárias ao desenvolvimento e consolidação do grupo na capital federal, para onde, no ano passado, integrantes da cúpula do PCC, incluindo o próprio Marcola, foram transferidos para cumprir pena em Presídio Federal de Segurança Máxima. Tá aí. De acordo com a corporação, o grupo chegou até mesmo a ameaçar autoridades. Ameaçar autoridades, tá? Como juízes e policiais do Distrito Federal. 3 advogados estão sendo investigados e 2 deles foram alvos dos mandados de busca e apreensão cumpridos hoje, tá? Hoje, 7 de janeiro, no caso. Então, assunto quentíssimo aqui para a sua prova. Pode ser cobrado tanto lá na discursiva como na objetiva, algum aspecto aqui relacionado à atuação do PCC no Distrito Federal. Então, fica de olho nisso, beleza? Vamos seguir. E agora a gente começa a falar especificamente sobre homicídios, tá? A boa notícia, agora é uma boa notícia. A boa notícia é que os índices de homicídio no Distrito Federal vêm caindo. Beleza. Vem caindo desde 2012. Então tá aqui, ó. Fonte aqui, ó. Secretaria de Segurança Pública. Desde 2012 vem com esse viés aqui de queda nas taxas de homicídio no Distrito Federal. A taxa de homicídio por 100 mil habitantes, tá? Essa taxa aqui proporcional à população. Então, desde 2012 aqui, mais ou menos, vem caindo as taxas de homicídios no DF. Beleza? Então, assunto aqui importante para a sua prova. Por quê? O examinador pode pegar na prova e botar algum texto jornalístico, por exemplo, falando do aumento da criminalidade, que a população está se sentindo insegura e tal. E aí vem e bota na questão, na afirmativa. Os índices de homicídio no DF vêm subindo vertiginosamente, ou vem subindo ano a ano. E aí, o texto está falando em sensação de insegurança da população, e aí você tende a dizer que não, então o homicídio também está subindo. Então, o CESP gosta de fazer isso, bota o texto uma coisa, e aí a afirmativa que ele faz é contrária, mais ou menos, é contrária ao texto, aí você fica confuso. Então, fique ciente, lembre disso para sua prova, as taxas de homicídio no DF vêm caindo desde 2012, ano a ano vem caindo, tá? Não está subindo não, vem caindo. E aí, os pesquisadores do IPEA, todo ano eles soltam o Atlas da Violência, né? O Atlas da Violência do Brasil. Aí agora em 2019 eles soltaram esse Atlas,
mostraram esses dados aqui do DF, né, que eu vou mostrar para vocês, que foi a segunda unidade da federação que mais reduziu os índices de homicídio, e eles chegaram à seguinte conclusão. Isso aqui, ó, o Atlas da Violência está chegando a essa conclusão, tá? Por que caiu os índices de homicídio no DF? Primeiro, melhoria das investigações realizadas pela PCDF. Então, o Atlas da Violência 2019 está falando isso. Outro motivo, intensificação da política de apreensão de armas pela PMDF. Então, a PM melhorou aí a apreensão de armas. São conclusões lá do Atlas, dos pesquisadores do IPEA, sobre essa redução dos índices de homicídio do DF, tá? Não é invenção minha, não. Isso aqui, se o examinador for buscar algum dado relacionado ao homicídio, à violência, lá nesse Atlas, provavelmente ele vai ler isso aqui, que os pesquisadores colocaram, e vai levar para sua prova. Então, eu fui lá também ler isso para colocar essas conclusões aqui. Então, se o examinador leu o Atlas da Violência 2019 e botou alguma questão na prova, tá aqui para você o que ele provavelmente colocou na sua prova, beleza? Fica ligado, fica ligado. Tá joia? Falar em apreensão de armas, só um detalhe para vocês, uma curiosidade, em 2013, 2014 mais ou menos, 2013, o GDF chegou a implantar uma gratificação aqui no DF para os policiais, agentes de trânsito, do DETRAN e do DR também, policiais, civis, militares, bombeiros, agentes do DETRAN e do DR. Uma gratificação por arma apreendida. Então, se um desses agentes apreendesse uma arma na rua, ele recebia essa gratificação por arma apreendida. Uma iniciativa até interessante, mas que ocorreu o problema. Foi ter uma liminar que suspendeu essa lei porque o DF não é competente, né, gente? O DF não é competente para legislar sobre as polícias aqui do DF, nem sobre os bombeiros. Compete privativamente à União organizar, quando falo organizar, em termos de lei, e manter, que é em termos de dinheiro, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Então, por isso essa lei foi suspensa no MADIM, né? Tem uma liminar que suspendeu essa lei, implantando essa gratificação. Mas até que foi uma iniciativa interessante do GDF, beleza? Então, houve essa melhora mesmo, apesar dessa gratificação, houve essa intensificação da política de apreensão de armas da PMDF e houve uma melhoria das investigações realizadas pela PCDF. Então, tá aí, índices de homicídio no DF caindo desde 2012, beleza? Vamos lá. E aí eu trouxe para você algum dado lá do Atlas da Violência 2019, que mostra o seguinte, as taxas de homicídio no Brasil e nas regiões, nesse período aqui, que foi o período pesquisado, tá? 2007 a 2017. Mostra aqui, mais ou menos, Sul e Sudeste, com os índices aqui, mais ou menos, na mesma faixa, sem mudanças muito abruptas, né? As taxas de homicídio, tá aqui, Sul e Sudeste. Repare aqui, Norte e Nordeste, como aumentou as taxas de homicídio. Olha, acentuado aqui, né? A partir de 2014, aumentou muito. E aí os pesquisadores do IPEA dizem que isso se deu principalmente a um aumento vertiginoso do tráfico de drogas naquela região e a atuação também desses grupos organizados da região Sudeste, que foram para lá também, para a região Nordeste. Então, a PCC, o Comando Vermelho, foram atuar também no Nordeste, no Norte e Nordeste. Então, houve esse aumento aqui muito grande nas taxas de homicídio da região Norte e da região Nordeste. Região Nordeste que tem sido muito utilizada como saída de drogas aqui do Brasil, né, para a Europa, né? Então, a região do Nordeste ali se tornou de interesse para esses grupos que atuam no tráfico de drogas, tá? Então, um aumento aqui muito grande. E aí, repare também o Centro-Oeste, o verdinho aqui, que houve esse aumento aqui nesse período, a partir de 2007, houve um aumentozinho inegável, mas agora parece que está com um viés de queda, né? A partir aqui de 2014, não, aqui de 2015, 2016, um viés de queda, pode ser que puxado até pelo Distrito Federal, tá? Então vem caindo aqui, aumentou nesse período, mas vem apresentando um viés de queda aqui, a região Centro-Oeste, nas taxas de homicídio. E aí o Brasil, essas barrinhas aqui, veja que no período 2007 a 2017 houve aumento, olha só, daqui para cá. Aqui estava em torno de 25 por 100 mil habitantes e aqui está mais de 30 já, tá? Então, o Brasil como um todo, houve esse aumento das taxas de homicídio. Sudeste e Sul se manteram regulares, né, as taxas de homicídio. Norte e Nordeste aumentaram demais e a região Centro-Oeste aumentou e agora parece que está caindo nas suas taxas de homicídio, beleza? Então vamos lá. E aqui, dado importantíssimo.
lá do Atlas da Violência também, ó, onde o examinador pode ter pesquisado alguma coisa lá para sua prova. Unidades da federação que mais diminuíram as taxas de homicídio no período de 10 anos aqui, ó, esse de 2007 a 2017. São Paulo foi o que mais diminuiu os índices de homicídio, diminuiu em 33,5%. E o Distrito Federal está aqui em segundo, olha, falei para vocês. O Distrito Federal, então, foi a segunda unidade da Federação do Brasil que mais reduziu as taxas de homicídio no período de 2007 a 2017, tá? Então, segundo que mais diminuiu, com 31,3% de diminuição, tá? Então, diminuiu 31,3% as taxas de homicídio nesse período de 2007 a 2017. Lembre disso para a sua prova. Em terceiro, Espírito Santo, que diminuiu em 29%. Enquanto isso, no Brasil como um todo, olha só, aumentou as taxas de homicídio, o Brasil como um todo aumentou as taxas de homicídio em 24%. Nesse período realmente houve uma explosão aqui dos homicídios do Brasil, principalmente por conta lá da região norte e nordeste, que a gente viu que aumentou demais as taxas de homicídio, né? Então, São Paulo foi o que mais diminuiu nesse período de 10 anos, 2007 a 2017, Distrito Federal em segundo e Espírito Santo em terceiro lugar, beleza? Então tá aí o CDF1 mostrando para você. E agora, só no período de 2016 a 2017, de um ano para o outro, enquanto que no Brasil a taxa aumentou 4,2%, Rondônia foi a que mais diminuiu nesse período de um ano, em 22%, tá? E o Distrito Federal, de novo, em segundo lugar, com 21,4%. Então, de novo, preste atenção para a sua prova. Nesse período de 2016 a 2017, nesse período de um ano, o Distrito Federal foi a segunda unidade da federação que mais diminuiu as taxas de homicídio, beleza? Segundo lugar, de novo. E em terceiro, Sergipe diminuiu 11,3%, tá? Então, um número bom aí, um número legal para o Distrito Federal, diminuindo suas taxas de homicídio nesse período. Joia! Vamos seguir então. E agora eu trago aqui para você os dados da Secretaria de Segurança Pública mostrando como é que estão os índices de homicídio nas regiões administrativas, para a gente fazer um comparativo aqui entre as regiões administrativas do DF. Vocês vão ver que tem alguns locais que realmente estão precisando de uma atenção maior das autoridades, porque parece que os homicídios estão bem acima do que é considerado razoável, tá? Olha só, eu trouxe os dados de 2018, então são os homicídios registrados pela Secretaria de Segurança Pública em 2018. Eu trouxe aqui as ocorrências, que são números absolutos, tá? Números absolutos. E aqui a taxa proporcional à população, que é a taxa por 100 mil habitantes, né? Quantas pessoas foram assassinadas a cada 100 mil habitantes? É a taxa por 100 mil habitantes, tá? É uma taxa proporcional ao tamanho da população, beleza? E aí eu destaco para você Planaltina, com um número elevado aqui de homicídios, né, em números absolutos. Eu destaco para você Braslândia, com essa taxa aqui proporcional à população bem elevada, tá? E destaco para você Ceilândia. Ceilândia, a região administrativa mais populosa do DF, também com uma enorme quantidade de homicídios em números absolutos. Mas quando a gente pega comparativamente à população, não é tão grande assim, né? Beleza? Então, Núcleo Bandeirante 3, Bará 5, tá? Beleza, vamos seguir então. O que mais? Ó, destaco para você Samambaia, com 32 ocorrências em 2018, né? 32 homicídios. Destaco para você São Sebastião, com 27 homicídios e com essa taxa de 26,5 por 100 mil habitantes. Locais que não ocorreram homicídios, ó, Cruzeiro, Candangolândia, Sudoeste, as Ilhas de Tranquilidade aqui, ó, as Ilhas da Fantasia, Lago Sul e Lago Norte, só um homicídio. Beleza. O que mais? Aqui, ó, Jardim Botânico, 100 homicídios em 2018. Parkway, só um. E aí destaco para você, Estrutural, com esse índice de 43,7%, com 43,7 homicídios a cada 100 mil habitantes, uma taxa bem elevada, viu? E Fercal, a maior taxa por 100 mil habitantes aqui do DF. Então, Fercal, Estrutural, o bicho tá pegando, tá? Muito homicídio relativamente à população. Então, Fercal e Estrutural são as que têm maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes aqui no DF. Fercal e Estrutural. Enquanto que, em termos absolutos, temos Ceilândia em primeiro. Beleza? Então tá aí. Vamos resumir aqui então? Ó,
Homicídios 2018 em números absolutos. Números absolutos. Em primeiro, Ceilândia. Em segundo, Planaltina. Em terceiro, Samambaia, que é a região administrativa, a segunda mais populosa do DF, tá? E em quarto, temos São Sebastião. São Sebastião, então, Ceilândia, Planaltina, Samambaia, São Sebastião, as regiões administrativas que tiveram o maior número de homicídios em 2018. E aí agora a taxa por 100 mil habitantes, taxa por 100 mil, que é proporcional à população, né? Em primeiro, a que teve a maior taxa em 2018, Fercal em primeiro. Em segundo, Estrutural. RA, esquia estrutural, né? Estrutural. Em terceiro temos Braslândia. E em quarto, figurando aqui em quarto de novo, assim como em números absolutos, São Sebastião. São Sebastião em quarto. Então esse é o resumo da ópera aqui em relação aos homicídios no DF em 2018, tá? Em taxa por 100 mil habitantes, Fercal em primeiro. Em segundo, Estrutural. Em terceiro, Braslândia. Em quarto, São Sebastião. Beleza? Tira o print aí, porque esse é assunto importante para a sua prova. Vamos lá. E aqui, ó, trazendo o mapa. Os homicídios de 2018, mas só que no mapinha, ó. A corzinha mais escura são as maiores taxas por 100 mil habitantes. Eu sempre falo nas minhas aulas que é muito importante você saber, aqui no DF, a reconhecer as coisas dentro de um mapa, porque vira e mexe, cai mapa nas provas de realidade do DF e da RID. Então você tem que estar ligado onde é que as coisas estão situadas no mapa. Por isso que eu coloquei esse mapa aqui. Vamos situar aqui, ó. Os com maiores taxas por 100 mil habitantes. Quem são? Esse aqui do cantinho. Braslândia. Esse aqui, da porção norte aqui, das indústrias cemiteiras. Fercal. Esse aqui no meiozinho. Quem? Estrutural. Esquia estrutural, né? A RA. E aqui, ó, Fercal era primeiro, né? Primeiro. Estrutural, segundo. Braslândia, terceiro. E o quarto era São Sebastião, né? Só que São Sebastião tá aqui, ó. Ele tá exatamente com 26,5. Por isso que ele não apareceu a corzinha mais escura. Tá aqui, ó. Quarto. São Sebastião. Então, aprenda a localizar as RAs no mapa, a localizar unidades de conservação e por aí vai. Porque, vira e mexe, o examinador coloca um mapa lá na sua prova. Beleza? Então tá aí o mapa com as RAs, com as maiores taxas de homicídio por 100 mil habitantes. Vamos lá. Vamos seguir então e falar agora do feminicídio. Feminicídio, como eu falei para você, foi um assunto recorrente aí nos telejornais, na mídia escrita, nos jornais, enfim. A imprensa noticiou muitos casos de feminicídio. E aí eu digo, chamou minha atenção, deve ter chamado a sua atenção e também chamou, com certeza, a atenção do examinador do Sebrasp lá, que elaborou a sua prova aqui do concurso da Polícia Civil. Então a gente vai trazer algumas informações aqui a respeito do feminicídio, beleza? Então o feminicídio, primeira coisa que você precisa saber, ele foi acrescentado ao Código Penal brasileiro agora em 2015. Agora que eu digo, tem um tempinho já, né? 2015. Ele foi colocado lá como mais uma modalidade entre as de homicídio qualificado. Então tá lá o feminicídio entre as possibilidades lá de homicídio qualificado lá no artigo 121 do Código Penal brasileiro. Então foi acrescido o feminicídio em 2015, beleza? 2015 foi acrescentado a figura do feminicídio no Código Penal. E aí o que ele fala? Fala lá, ó. Feminicídio, incluído por essa lei aqui de 2015, ó, lei número 3.104, que é o homicídio, né, contra a mulher por razões da condição de ser de sexo feminino. Então, pela condição dela de ser do sexo feminino,
é enquadrado, então, como o feminicídio, condição de sexo feminino. A pena, a reclusão de 12 a 30 anos, assim como as demais modalidades de homicídio qualificado. Enquanto que homicídio simples, a pena é reclusão de 6 a 20 anos, no homicídio qualificado, que também inclui o feminicídio, a pena é de 12 a 30 anos de reclusão. Beleza. E aí no parágrafo segundo A, fala assim, considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, então quando envolve violência doméstica e familiar, tá? Ou quando há um menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então se houver esse menosprezo ou essa discriminação em relação à condição de mulher, dá para também enquadrar como um caso de feminicídio, tá? Então, o Distrito Federal teve muitos casos de feminicídio em 2019 e a gente vai detalhar as características desse crime aqui no DF em 2019, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, os números de feminicídios aí no DF ao longo desses anos, né? Desde 2015, quando a lei foi publicada, né? Trazendo a figura do feminicídio, que foi em março mais ou menos, tá? Ó, 6. Já em 2016, 21. Em 2017, 17 casos. Em 2018, 28 casos. E em 2019, fechamos o ano com, infelizmente, com 33 casos. Então, você vê que de 2017 para 2019, houve um crescimento bem elevado aqui desse crime aqui no Distrito Federal. Né? Houve esse crescimento aí no número de feminicídios aqui no DF. Chegando nessa marca aqui, bastante expressiva, né? Infelizmente, de 33 feminicídios em 2019, tá? Então, esses dados aqui de 2019, trazidos pela Secretaria de Segurança Pública. Então, 33 casos de feminicídio no DF em 2019, havendo esse aumento aí ao longo dos anos, principalmente a partir de 2017, beleza? E aqui, ó, é um acompanhamento mensal dos feminicídios, né? De março de 2015, quando a lei foi editada, né, foi publicada, a dezembro de 2019. Então, a gente vê que tinha mês que 0, 0, 1, outro pico com 4, 2018 aqui 4. E aí, 2019, 4, em julho, 5 casos, em agosto, 6 casos. Então, houve esse aumento aqui ao longo do tempo. Parece realmente 2019 o negócio ficou bem feio, né? Então tá aí o acompanhamento mensal de feminicídios no DF ao longo desse período aí. Desde que a lei foi publicada, em 2015, março de 2015, até dezembro de 2019, tá? Beleza. O que mais? Então, como eu falei para vocês, 2019 fechou com 33 mulheres vítimas de feminicídio no DF. 33 vítimas de feminicídio aqui no Distrito Federal em 2019. Esse número pode mudar, tá? Já vou logo falando para você que, às vezes, um caso está lá enquadrado, está sendo investigado como feminicídio, e aí depois conclui que não se tratou de um feminicídio, de um homicídio simples, por exemplo. Então, esse número aqui é retirado do número de feminicídio. Ou então, um caso estava sendo investigado como homicídio, e aí descobriu-se ao longo da investigação que, na verdade, era feminicídio. Então, muda esse enquadramento aqui, e aí esse número de 33 pode ser que varie aí ao longo do tempo, porque a Polícia Civil, durante as investigações, vai enquadrando ou não no crime de feminicídio, tá? Então, o que fechou até o momento, 33 aqui, feminicídios no DF. 33 feminicídios em 2019. E aí, olha, um aspecto interessante. A região administrativa com mais feminicídios em 2019 foi o Plano Piloto. Olha que interessante. Plano Piloto, tá? Em segundo, Taguatinga. Ambos, Plano Piloto e Taguatinga, com 4 casos de feminicídios. Feminicídios, eu não estou falando nem dos feminicídios tentados, tá? Estou falando dos feminicídios consumados aqui no DF. Nos tentados, por falar nisso, feminicídio tentados, a região administrativa que lidera é Ceilândia, tá? Ceilândia liderando em feminicídios tentados. Em terceiro aqui, Vicente Pires, Santa Maria, Planaltina, Paranoá, ambas essas regiões com 3 feminicídios, Gama com 2, Sobradinho com 2 casos, Ceilândia, 1 caso, diminuiu aqui de 2018 para 2019, né? Embora em feminicídios tentados tenha ficado bastante alto. E Sudoeste aqui com 1 caso em 10º lugar. O que eu quero
resumo da ópera aqui, para você ficar bem ligado. O que é que eu quero dizer com esses dados aqui? Que não importa muito a região ou a classe social. Esses casos de feminicídio eles aconteceram de forma distribuída dentro do DF, né? Então a gente não pode afirmar, por exemplo, que só acontece em locais de baixa renda ou nas periferias. Acontece no DF como um todo, incluindo aqui o próprio Pampiloto, que ficou em primeiro lugar aqui nos casos de feminicídio, tá? Assim também como o Sudoeste está aqui entre os 10, tá? Então, são locais de alta renda que estão aqui constando como a região administrativa em que foram registrados os feminicídios, tá? Então, os crimes de feminicídio não estão restritos a uma região ou classe social. Atingem uniformemente moradoras de todas as partes do Distrito Federal. Então, fica ligado nisso para sua prova, que não distingue região administrativa nem classe social. Atinge as mulheres do DF como um todo, em todas as regiões. Beleza? Então tá. E aqui alguns dados agora sobre 2019, tá? Todos 2019, beleza? Os feminicídios aqui do DF 2019. Motivação do crime. O que mais foi reportado foi caso de ciúme, em que os companheiros, né, os cônjuges, enfim, moravam juntos. Então, ciúme, e eles moravam juntos, 46%. Com 12% vem ciúme, mas eles estavam separados já, tá? Então, separados. Aconteceu alguns casos que eu lembro bastante, né? Término de namoro, término de casamento, o marido, o ex-namorado, o ex-marido não aceita e aí vai lá e comete o feminicídio, tá? Então, essa situação aqui, em que eles estavam separados e a pessoa não aceita essa separação. Maníaco sexual, 6%, esse aqui provavelmente foi o Marinésio, né? Aquele caso lá daquele maníaco que atacou, o que se sabe até agora, pelo menos 2 mulheres, né? Aqui no DF, que dava carona na parada de ônibus e ao longo do caminho, numa condição realmente assim de desprezo pela mulher, assassinava a mulher, tá? A investigar 21%, surto psicótico 3% e motivo fútil 12%. Então estão aí as motivações nesses crimes de feminicídio, né? Vê que tem um bom número aqui ainda a investigar, né? Está em investigação ainda pela Polícia Civil do Distrito Federal, onde você vai trabalhar em breve. E aqui um gráficozinho que traz qual era a relação entre o autor e a vítima do feminicídio. E aí, disparado aqui, ó, qual é essa relação? Ou era cônjuge ou companheiro em 60% dos casos. Então, em 60% dos feminicídios, o autor era cônjuge ou companheiro, tá? 16% era ex-cônjuge ou ex-companheiro. Então, o que lidera aqui? Cônjuge ou companheiro, tá? 60% dos casos foi o cônjuge ou companheiro que cometeu o feminicídio. Filho 3%, sobrinho 3%, amante 3%, cunhado 3%, sem vínculo. Por exemplo, os casos do Marinésio, né? Ele não tinha vínculo nenhum com as vítimas, né? 6% e a investigar 6%, tá? Beleza. Então tá aí a relação entre a vítima e o autor. Ampla maioria dos casos era cônjuge ou companheiro. E aí os antecedentes criminais dos autores. 62% tinham antecedentes criminais, tá? Então a maioria tinha antecedente criminal. Sem antecedentes, 32% e autor desconhecido, 6% dos casos. Então a maioria dos autores de feminicídio tinham antecedentes criminais. Beleza? Vamos lá. Local da agressão. Disparado, residência da vítima, né? Se é uma relação ali, principalmente entre cônjuge, entre companheiros, a maioria dos crimes aconteceu na residência da vítima, em 75%. Seguida por local ermo, né? Aquele local perigoso, aquele matagal. Então tá aqui, ó, local ermo, distante, né? Parada de ônibus, 3%. Via pública, 3%. Local de trabalho da vítima, 3%. Então, o que dispara aqui, nos casos de feminicídio, o local do crime é na residência da vítima, tá? Então, na residência da vítima, 75% dos casos, beleza? E o meio empregado. Meio empregado, a maior parte dos casos é aqui, ó. 51% dos casos em 2019, estou falando de dados de 2019, tá? 51% dos casos com arma branca. Arma branca.
um objeto utilizado para cometer esse crime que não tem esse propósito, né? Uma arma branca, uma faca, uma peixeira, um martelo. Aí você pode pensar em infinitas coisas que não têm essa função, mas que foram utilizadas para isso, tá? Então, a arma branca lidera entre os meios empregados no crime de feminicídio. E a arma de fogo, ó, só 7 casos aqui em 2019, tá? Outros 8 casos e não é informado um caso. Entre esses outros aqui, teve uns que foram bastante cruéis. Um caso que aconteceu, por exemplo, em Santa Maria, que era a companheira, a mulher matou a companheira, né? Era um casal homossexual, e aí a mulher matou a companheira, e o meu empregado por ela foi queimando viva, tá? Ela botou fogo lá na residência, então queimou a companheira viva. Teve outro caso também, bastante cruel, que entra aqui nesses outros casos, que foi queimando a pessoa com ácido sulfúrico. Jogou ácido sulfúrico na pessoa e aí houve queimaduras que resultaram na morte dessa mulher. Então, os casos aí de feminicídio, tá? Presta atenção aqui, 51% dos casos foram com arma branca, o meio mais empregado nos feminicídios cometidos aqui no DF, tá? Beleza. Então, um assunto que chamou bastante atenção, pode ser que já nessa prova o examinador do SEBRASP traga alguma coisa relacionada a esse assunto. Pode ser na prova objetiva ou pode ser na prova discursiva. Já pensou se cai na prova discursiva o tema de feminicídio? Você assistiu aqui nosso vídeo, assistiu nossa aula e tem vários dados agora sobre esse crime aqui no DF, então pode te ajudar bastante na sua prova discursiva, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer algumas questõezinhas de prova agora relacionadas a esse assunto. Uma questão aqui caiu na PCDF 2015, diz o seguinte: a renda per capita mensal no Distrito Federal tem se mantido como a segunda maior do país. Segunda maior? Sei não, hein? Superada apenas pela renda per capita mensal do estado de São Paulo, em função de ser essa a maior economia entre as unidades da federação. E aí, certo ou errado? A gente já sabe que é errado. Repeti isso feito um papagaio lá no início da aula, falando que o Distrito Federal possui a maior renda per capita do Brasil comparada às outras unidades da federação. Maior até do que a de São Paulo, que fica em segundo. São Paulo realmente não discorda disso, é o motor da economia, como ele falou aqui, ó, maior economia entre as unidades da federação. Sim, verdade. Mas, em termos de renda per capita, não supera a do Distrito Federal, tá? Então, maior renda per capita do Brasil é do Distrito Federal. A questão está errada. Nada de segundo. Item errado. Item errado porque o Distrito Federal tem a maior renda per capita do Brasil. Vamos lá. Próxima. Outra questão também que caiu no concurso da PCDF para a gente em 2009. Vamos ver o que ela falava. Apresentando fragilidade de infraestrutura em diversos aspectos, a região do entorno transformou-se em preocupação para o Distrito Federal no tocante à segurança. Então, o entorno tornou-se preocupação para o DF no tocante à segurança. Tá. Já que se trata de uma verdadeira porta de entrada de drogas em Brasília. Até aqui, tá certo, tá? Até aqui tá certo. Beleza. É motivo de preocupação, sim, o entorno para o DF, no tocante à segurança, verdadeira porta de entrada para drogas. Exatamente, isso aqui tá certo, tá? Vamos continuar. O problema só não tomou proporções ainda mais alarmantes porque o crescimento populacional daquela região ocorre em ritmo muito lento. Ao contrário do Distrito Federal, que cresce a taxas superiores à média nacional. E aí, pessoal, a população do entorno está crescendo em ritmo lento? Cresce em ritmo lento? Eu falei para vocês lá no começo da aula que não, né? Porque a gente sabe que o DF cresceu naquele período, por exemplo, que eu comentei com vocês, de 2000 a 2010, o DF cresceu mais que a média nacional e o entorno teve a manha de crescer mais ainda do que o DF. Então, o entorno vem crescendo a taxas maiores do que o DF em termos de população. Então, vem crescendo em ritmo acelerado. Falei até para você do caso de Águas Lindas, que nesse período de 2000 a 2010 cresceu 50% nesse período, tá? Então, a questão erra ao dizer que o entorno cresce em ritmo muito lento, tá? Nada disso. Cresce em ritmo maior, inclusive, do que o DF, em ritmo acelerado. Esse item está errado. 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 Estou citando o período de 2000 a 2010, mas se a gente pegar também lá no livro digital, nas minhas aulas lá no curso de Conhecimento sobre DF para a PCDF, tem lá, do período também de 2010 a 2019, a população do entorno, né,
também cresceu mais do que a população do DF, tá? Beleza, então, errado. Não, nada de ritmo muito lento. Pelo contrário, ritmo acelerado, maior inclusive do que o DF. Beleza, próxima. Questãozinha inédita. Vamos ver. Levantamento do IPEA, divulgado em 2019, mostrou que o DF teve a segunda maior queda na taxa de homicídio do país em 10 anos, com casos de assassinatos reduzindo 31,3% de 2007 a 2017. E aí, foi justamente o que a gente viu no estudo lá, feito pelos pesquisadores do IPEA, no Atlas da Violência 2019. Nesse período, de 2007 a 2017, o Distrito Federal foi a segunda unidade da federação que mais reduziu as taxas de homicídio, reduzindo inclusive a 31,3%, tá? Então, essa questão aqui está certinha, tá? Item certo. É isso mesmo. Certo. Beleza? Então, segunda unidade da federação com maior taxa de redução de homicídios no período 2007 a 2017. Vamos lá. Outra inédita. Os casos de feminicídios registrados no Distrito Federal em 2019 revelam que este crime ocorre principalmente com o uso de armas de fogo. Eita, e aí? Acabei de falar disso, né? 51% dos casos de 2019 foram com arma branca, faca, peixeira e o que mais você pensar. Não foi arma de fogo, tá? Então, principalmente com o uso de arma de fogo? Não, com arma branca, Sai. Nada de arma de fogo. Perdão, errei aqui. Principalmente com arma branca. Beleza? Arma branca. Então esse item está errado. Item errado. Beleza? Joia, professor. Vamos detonar nessa prova da Polícia Civil com essas dicas aqui que eu trouxe para você, tá? Eu agradeço aqui, então, a sua presença. Peço para você olhar na descrição aqui desse vídeo, para você acessar lá o site do CDF Concurso e ler também um artigo associado a esse vídeo, né? Lá tem mais informações a respeito desse assunto. E eu torço para que ele caia na sua prova e você gabarite essa prova da